Fala aí, galerinha, beleza? Dia 15 de junho, entrando aí na terceira semana do mês de junho aí, tá? Nossa terceira aula de junho. Continuando aí sobre geometria, a gente vai estudar hoje a propriedade fundamental da semelhança de triângulos. Lembrando que na semana passada a gente estudou a semelhança de triângulo. Então hoje a gente vai ver uma propriedade fundamental quando se estuda a semelhança de triângulo. Então, imagina a seguinte situação. Eu tenho um triângulo grande, o A, triângulo ABC, tá? Triângulo grandão, ABC. Ó, triângulo ABC. Então, se traçarmos um segmento de reta paralelo a qualquer um dos lados de um triângulo e ficar determinado outro triângulo, então este será semelhante ao primeiro. O que ele quer falar, pessoal? Ó, ele traçou essa reta, esse segmento de reta, B', C' aqui de laranja, tá? Ó, B', C', ele traçou. Ele é paralelo a esse aqui de baixo, o BC. Então, nesse momento, ele encontrou um triângulo menor, né? Tá aí o triângulo menor, A', B', C'. Então, esse triângulo menor, ele é semelhante ao primeiro, tá certo? Então, é como que ele tivesse dado uma fatiada, dado uma cortada aqui para formar desse grandão, formar esse triângulo menor. Então, esse menor é semelhante. É como que ele tivesse reduzido, tá, gente? Mas aqui, na verdade, ele deu uma cortada. E aí, fica essa semelhança valendo ainda, tá bom? Então, a primeira sentença que a gente tira desse aprendizado é que os triângulos ABC e os triângulos ABC e a linha B', C', eles são semelhantes. Essa figurinha aqui, ó, esse S deitado aqui, é o sinal de semelhança, tá? Então aí a sentença é lida da seguinte forma: os triângulos ABC, a linha B', C' são semelhantes, tá certo? E aí ele considera mais também o seguinte: esse lado B', C' em laranja que foi traçado e é paralelo ao BC, ó, isso aqui é o sinal de paralelismo aqui onde eu estou circulando, sinal de paralelismo entre duas retas. Então, considerando aí esses dois segmentos de reta B', C' e o B e o C paralelos, considerando também as transversais AB e AC, as transversais AB e AC que formam um triângulo grande, né? Ó, tá aqui, ó. Eu traçando aqui do lado esquerdo da minha tela. Então, essas transversais aqui e essa outra AC, tá? Como é que eu falo? Essas considerações desse paralelismo e essa transversalidade entre segmentos nos levam a aplicar numa situação como essa o teorema de Tales. Então, assim, vocês talvez já ouviram falar de Tales, mas não estudaram ainda. Então, a gente consegue, a partir da propriedade fundamental de semelhança de triângulo, a gente consegue aplicar o teorema de Tales. Não se preocupem, que lá para frente nós vamos aplicar aí, nós vamos resolver alguns problemas com o teorema de Tales, tá bom? Então, olha só, a partir dessa relação que ele está falando, que dá para usar o teorema de Tales, tá? A gente entende o seguinte, olha, deixa eu apagar aqui, que o lado A, B', tá? Ou melhor, o segmento, olha só, esse segmento aqui, ó, olha aqui para a fórmula que eu joguei no quadro agora. Deixa eu pegar o pincel para vocês poderem acompanhar conosco. Cara, isso é enjoado esse pincel aqui. Então, olha aí, ó, esse segmento A, ó, esse segmento A, B', cadê ele? A, B', esse pedacinho aqui, ó, o A no triângulo grande, tá? Esse segmento A, B', sobre o segmento A, B, ó, o pequeno sobre o grande, ó, o pequeno sobre o grande, ele faz isso, segmento pequeno sobre o grande, é igual ao pequeno daqui, ó, ao AC' sobre o grande AC, ou seja, ele pega também o pequeno aqui, o pequeno sobre o grande. E aí, pessoal, aqui ele forma o que? Uma primeira fórmula
chamada de proporcionalidade, né? Isso aqui é uma proporção, lembra? Quando eu tenho a igualdade entre duas frações, eu tenho uma proporção. Então, a partir daqui eu tenho uma proporcionalidade. Ele fala mais também o seguinte, ó. Traçando a partir de B', olha aqui, traçando a partir de B' o segmento de reta B', olha aí o que ele está fazendo aí, só. Se liga no triângulo grande. Aí, ó. Ele agora traça uma reta aqui do B', ó, aqui do B' até o D, tá certo? E diz que isso aí é paralelo ao AC, paralelo ao grande aqui, ó, paralelo ao grande, conforme mostra na figura, conforme a gente está mostrando, tá? Perceba que agora ele traçou uma outra reta paralela ao outro lado do triângulo, e aí ele diz que nós podemos aplicar o teorema de Tales considerando as transversais AB e BC. Cadê as transversais AB e BC? AB e BC. AB daqui e A, B, C. Ou seja, pode aplicar essa sobre essa. Tá certo? Então vamos em frente aí entender melhor. Nesse caso, a gente vai ter o seguinte, ó, que o segmento BB', deixa eu apagar de novo, porque borra muito aí fica ruim para você enxergar. Ó, olha para a forma 2 aqui que eu joguei por último. Ele diz que nesse caso BB', ó, B, tá? Segmento BB', esse pequeno, sobre o segmento AB, que é o grande, ó, o grande, é igual ao BD, ó, esse BD, sobre o BC. Sempre o pequeno sobre o grande, o pequeno sobre o grande. Ou pode ser o inverso também, o grande sobre o grande sobre o pequeno. Forma também a proporção, tá certo? Tomando a igualdade 2, ó, olha aqui para a forma 2. Tomando a igualdade 2 e usando uma das propriedades das proporções, lembra das proporções? Então nós vamos ter essa seguinte situação aí, ó. O lado AB menos o BB', ó, o lado AB grandão, o lado AB grandão. Olha eu aqui rabiscando no canto esquerdo do triângulo. O lado grandão AB menos o B', B, ó, o B', tá certo? Sobre o AB, Perceba aí que ele pega o grande sobre o pequeno, ou melhor, o grande menos o pequeno sobre o grande. Isso aqui também é uma relação que vale quando tem semelhança de triângulo. Mesma coisa ele faz aqui, ó, o BC, tá? BC, grande, ó, aqui embaixo, lado BC menos o BD, que é esse pequenininho, sobre o BC novamente. Essas relações, elas sempre valem por conta dessa propriedade fundamental de semelhança, tá certo? Aí, feitos as continhas aqui, ó, feitos esses cálculos aqui que ele está falando, ó, feitos os cálculos, ficamos então com a B', ó, a B', porque ele corta esse B, ele subtrai esse B com esse B, aí fica a B', e aqui, ó, esse B com esse B, e fica DC, tá certo? DC ou CD. Então isso aqui é novamente outra proporção que eu chamo de forma 3. Percebam que ele está sempre relacionando lados que estão assim subindo com lados embaixo, ó, lados verticais com lados horizontais, ou então ele está relacionando um pedaço grande com um pequeno de cima, um pedaço grande com um pequeno de baixo, tá? Então essas relações elas sempre valem por conta dessas semelhanças de triângulos. E aí, ó, finalizando, deixa eu apagar aqui de novo, tem que segurar. Finalizando aí a última forma que eu coloquei, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês olharem, ó. Comparando então a forma 1 com a 3, nós vamos ter aí uma proporção entre três razões, entre três medidas, né? Porque nós estamos vendo triângulos e a gente está entendendo que esses lados eles são
eles formam proporções, são lados proporcionais, por assim dizer, tá? A gente vai fazer um exercício e aí vai ficar melhor para entender isso aí, tá? Se estiver muito confuso. Então, olha aí, imagina esse triângulo aí, né? Aquele lá, que a gente, esse aqui, imagina esse cara aqui. Deixa eu pegar o pincel. Então, imagina esse triângulo aqui, ó, que ele fez traçou esses segmentos aí. Então, vamos pegar ele aqui limpinho, para a gente concluir outras coisas aqui. Ó, observe na figura acima não, tá aqui ao lado, né? Observe na figura ao lado do triângulo ao lado, vemos que B', C', CD, ó, B', C', CD, tá? CD. Observe que aí nós temos aqui um paralelogramo, que ela figura, ó, aqui, ó, esses 4 pontos nós formamos um paralelogramo, que é aquela figura da bandeira do Brasil. E aí ele diz o seguinte, que o lado B', C', ó, lado B', C', esse aqui que eu estou traçando de amarelinho, ó, esse lado aqui ele é paralelo ao BC, tá? Ele é paralelo ao BC, tá aqui, ó, o de baixo, paralelo ao BC. Isso aqui a gente já tinha visto lá no primeiro momento, tá? E também que o BC, tá? E também que o B'D, cadê o B'D? B'D tá aqui, ó, aqui nesse sentido. O B'D é paralelo ao C'C. Então tá aqui, ó, o nosso paralelogramo. E portanto, pessoal, o lado DC é igual ao B'C'. O lado DC, esse aqui, deixa eu pegar outra cor para vocês enxergar. Então esse lado DC é igual ao B'C', esse pedacinho aqui, tá? Esse lado aqui é igual a esse lado aqui, tá? Então substituindo DC por B'C' lá na equação 4, então a gente vai ter essa relação aí. Essa relação sempre vai valer porque são triângulos semelhantes, tá? E aí ele diz que existe condições que satisfazem a semelhança de triângulo, ou seja, são os lados correspondentes, tá? Esses dois lados verdes que eu botei, os dois lados laranja aqui formando o paralelogramo. Então isso aqui são as condições de semelhança de triângulo, tá? Que esses lados correspondentes eles são sempre iguais. É isso que ele está falando aí nesse texto. E aí outra condição que satisfaz também a semelhança é essa aqui, ó. Esse mesmo triângulo, eu trago ele aqui novamente agora só que para a gente abordar sobre os ângulos. Olha o que acontece. A outra condição, congruência dos ângulos, é imediata, ou seja, a outra condição que é semelhante, que esses triângulos são semelhantes, é a congruência dos ângulos, tá? O que é congruência dos ângulos? Quando são iguais. Então imagina, ó, o ângulo 1, que foi formado quando ele traçou o segmento B', C', o ângulo 1 ele é igualzinho o ângulo 2 aqui embaixo, ó, tá certo? Da mesma forma, o ângulo 3 aqui também é igual ao ângulo 4. Então isso também é uma das condições de semelhança de dois triângulos nesses casos aí, quando o segundo surge a partir de um segmento de reta paralela. Desse modo a gente entende o quê? Que a medida desse ângulo A, ó, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo A. Por que ele coloca isso? Uma coisa igual a outra, isso aqui não é a mesma coisa? Sim, só que ele está se referindo assim, ele quer dizer que esse ângulo A, ele é do triângulo grande, como ele é também do triângulo menor. Então ele acaba identificando esse ângulo A duas vezes, tá? Ou seja, esse ângulo A ele é igual repetidamente. A medida do ângulo 1 e 2 está aí, também são iguais, a gente já mostrou lá no próprio desenho. A medida do ângulo 3 e do ângulo 4 também são iguais. E, finalizando, vale essa proporção aqui, ó. Essa proporção aqui. Porque a gente já viu que são lados correspondentes e são iguais.
Então, galera, os triângulos A, B', C', A, B, C, fica, portanto, demonstrado, né, a partir de toda essa demonstração aí, fica provado a propriedade fundamental das semelhanças dos triângulos. Que propriedade fundamental é essa? Que os lados correspondentes são iguais, que os ângulos correspondentes também são iguais. A partir daí, vamos fazer um exercício para ver se fica mais claro. Olha, a atividade de vocês é essa aqui, da página 58, tá? Tá lá no livro. Ele quer para calcular a medida X e a medida Y. Vai ser moleza para vocês essa semana. Eu vou calcular com vocês a medida Y aqui, ó. Vamos lá. Utilizando o que? A propriedade fundamental que a gente acabou de estudar. Então, pessoal, eu vou calcular Y e vocês vão calcular X. Olha só. Eu tenho aqui a medida 25 e a medida Y. Então, eu já posso montar a minha primeira razão. Bem aqui, ó. 25 sobre Y. Se eu fosse anotar igual a gente viu lá, o que eu ia estar colocando aqui? Lado AB, ó. Eu ia estar fazendo desse jeito, ó. Lado AB. Ó. Lado AB sobre qual? Lado FG. Tá? Essa é a primeira razão. Por isso que ele sempre coloca lá os lados do FG. Mas eu não quero estar colocando essa identificação dos lados. Eu quero é montar a proporção para mim calcular. Então, vamos lá. Vem aqui. 25 sobre Y. Tá? Perceba aí o lado do triângulo menor pelo do maior. Aí eu venho para essa aqui, ó. Vou relacionar agora aqui, ó. Lado 20, tá certo? Lado 20, o pequeno, 20, aí, sobre quem? Sobre o total, sobre o 28. Por que 28? Tá aqui 8, ó. 8 daqui e 20 daqui vai dar o que? 28. Então percebam que na primeira razão, na primeira fração aqui eu botei lado pequeno 25 sobre o lado grande Y. Aí agora eu boto aqui a proporção, a outra razão para formar a proporção. Lado pequeno 20, ó, lado pequeno 20 sobre o maior 28. E aí, regra de 3 agora, todo mundo sabe, moleza, ó, 20 vezes Y vai dar quanto? 20Y, tá? 25 vezes 28 eu já fiz, tá? Isso aqui vai dar 700. E aí, Y vai ser igual a quem? A 700. Esse 20 ele desce para cá, né? Para fazer a divisão, ó, 20. E aí eu vou dividir 700 dividido por 20. Molezinha, porque tu cancela um zero do numerador com um zero do denominador. Né? Cancelar aqui 0 daqui, o risco ficou feio. Um zero daqui. Aí sobra 70 dividido para 2, que dá 35. Então a medida do lado Y é 35. Pessoal, isso aqui já é a aplicação do Teorema de Tales, tá? O Teorema de Tales ele fala exatamente dessas proporcionalidades entre os lados aí. Isso ajuda muito para resolver problemas de geometria. Então, vocês vão calcular o lado Y. Essa é a atividade muito tranquila, vocês calcular o lado Y. Lado X, desculpa, vocês vão calcular o lado X. E assim, observem onde que vocês vão fazer a relação. Quem vai relacionar com quem, tá? Quem vai relacionar com quem. Observe que bem aqui eu fiz relação de 20 sobre 28. Vocês podem fazer também aqui a relação de X sobre X mais 6. Pode ser, tá? Aí desenvolva a equação. Ou então vocês podem relacionar aqui, ó. Pode relacionar X, tá? Sobre 6. E aí qual é a outra relação que vocês vão fazer? Do lado de cá. 20 sobre o 8. Tá certo? Pode fazer essa aí também. Aí dá para calcular o valor de X. Porque veja bem, galera, quando você relaciona, você pode relacionar
os dois pedaços, ó, 2 pedaços igual aos outros 2 pedaços. Pode ser assim. Ou você pode relacionar o grande sobre o pequeno igual ao grande sobre o pequeno. Não pode se perder na hora de fazer essa relação aí. Então vamos lá, mãos à obra, molezinha. Só esse cálculozinho para vocês. Ver se vocês me mandam essa semana aí, tá? Valeu, forte abraço e bom estudo.